E agora começa tudo do zero? Agora vamos começar. Ok, Então tá. pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Está preparado para decolar mais uma vez aqui, esperando na sala VIP do Marcos Costa? Estamos aqui com a Pri Benites hoje, nossa convidada mais que VIP, para falar para nós sobre o espírito aventureiro, a filosofia Wanderlust, a palavra que você vai descobrir o significado dela e como ela faz com que a pessoa queira girar e ganhar o mundo. Aqui a Pri Benites, que está aqui do meu lado, vai falar para você hoje sobre toda a trajetória da vida dela, como ela despertou para conhecer o mundo, qual a formação, de onde ela veio, para onde ela vai, e nós também vamos junto com ela hoje viajar, dar um passeio no mundo aí. Estamos só começando. Então, pegue seu assento aqui na sala VIP, através do aplicativo Zoom, no YouTube também, nas redes sociais, Instagram e Facebook, do Marcos Costa, ou conheça aqui, e através do nosso podcast intitulado Pod Costa. Seja muito bem-vinda, Pri Benites, agora é com você. Olá, Marcos, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, para poder contribuir aqui um pouquinho, compartilhando a minha experiência de viagem. Tô muito feliz de estar aqui e espero que todos gostem de ouvir um pouquinho da minha história. Com certeza. Conta aí para nós, Pri, primeiro de onde você é, né? Qual a sua formação, e aí, posteriormente, você já pode ir acelerando aí, contando como você se despertou para viajar pelo mundo afora aí, ou mundo adentro. É. Bom, eu sou de Maringá, no interior do Paraná, e lá eu estudei engenharia de produção, especialização em gestão ambiental, mestrado em engenharia urbana, e por muito tempo, né, na verdade desde 16 anos, vinha trabalhando sempre em empresas, até que em 2012, se eu não me engano, eu vim morar em Angra, né? Na verdade eu morei em vários lugares do Brasil, primeiro quando era criança com meu pai, com meus pais, né, que mudavam bastante. E depois, quando em 2012, aí eu fui sozinha para Angra para trabalhar. E dali fui para Niterói, depois para o Rio, né? Tudo a trabalho. Até que em 2015, se eu não me engano, devido a várias situações assim, né, pessoais, profissionais, que estavam assim no momento que eu não estava muito contente com o que estava acontecendo, resolvi fazer o intercâmbio, que era uma vontade que eu já tinha há bastante tempo de morar fora, de estudar inglês, e na época eu também pensava em fazer um doutorado fora, então achei que seria um bom momento para poder ir melhorar o inglês, né, para pensar nessa ideia do doutorado, se eu realmente quisesse fazer fora e ter experiência, né. E aí fui para a Irlanda, foi até onde nós nos conhecemos, né, Isso mesmo. passeando lá em Hove, É. e aí, lá eu tive a minha primeira experiência de morar fora. Eu já tinha viajado, né, antes, minha paixão por viagem, assim, sempre tive o sonho, na verdade, de viajar, de conhecer, sabe? E de conhecer outros países, de morar fora. Isso foi uma coisa, assim, que sempre rondou minha ideia, rondou meus pensamentos desde criança, mas eu não fazia muitos planos, né? Porque minha família não tinha muitas condições para isso. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar, né? Desde, desde que eu comecei a trabalhar e ter um dinheirinho assim, eu já comecei a fazer inicialmente viagens mais curtinhas, né? Ali pertinho de casa, dentro do que o salário, né? Da época, os 20 anos dava, não era muita coisa, né? Mas eu já ia treinando. Isso. E aí depois até fiz algumas viagens melhores, assim, mais legais, para lugares mais distantes, fui para a Europa, antes de eu ir morar na Irlanda, já tinha ido para a Europa uma vez, mas sempre viagens de férias, né? E Isso. tá me ouvindo?
Tô, Tá. só é um pouquinho mais distante para estar fazendo Mais distante? isso, ó. Ok. Perfeito. Então, e aí essa experiência do intercâmbio foi nessa situação que eu comentei. E aí passei um ano lá na Irlanda, né? Estudei inglês. Que mais? Aí trabalhei também, trabalhei no comércio, trabalhei cuidando de um garotinho, né? Foram tudo experiências bem interessantes, assim, voltei um pouco no tempo, né? Porque nessa época eu já não fui assim na idade que o pessoal, normalmente o pessoal vai fazer intercâmbio antes dos 25, né? Eu já fui lá pelos 30. Já tô É, entregando a minha idade. fomos, né? É. E aí, então para mim foi um pouquinho diferente, assim, nesse aspecto, né? E aí foi interessante, porque aí eu voltei a trabalhar em coisas que eu tinha trabalhado quando era adolescente, né? Mas foi muito legal, porque eu aprendi bem o inglês, né? Eu já tinha estudado inglês no Brasil, mas a minha conversação não era das melhores. Então, quando eu fui para lá, aí deslanchei, né? E aí voltei para o Brasil, fiquei aqui mais um ano e meio, mais ou menos. Nesse meio tempo, né? Na verdade, na Irlanda mesmo, foi quando eu comecei a praticar yoga e meditação, né, devido a uma necessidade pessoal, assim, de resgatar minha espiritualidade, que tinha ficado um pouquinho, assim, de lado por um tempo, né, por uns 4 anos, mais ou menos. E aí lá eu estava sentindo essa necessidade. E foi até muito interessante, porque essa viagem da Irlanda, ela não tinha esse foco, né, mas, na verdade, eu achava que não, né? Não, é. Foi surpresinha. E aí, lá começou a me dar essa vontade muito grande, assim, de me conectar com alguma coisa superior de novo, né, com o divino, e aí foi quando eu comecei a praticar, a meditação eu fui atrás, e a o yoga apareceu por acaso, assim, na academia que eu treinava, eu vi que tinha, e aí sempre tive interesse e fui fazer. E, e aí quando voltei para o Brasil, foi interessante, porque eu cheguei, aí estava trabalhando já, né? Cheguei e comecei a trabalhar nas Olimpíadas e fui chamada para um emprego que eu tinha feito teste um tempão antes, nem me lembrava mais. Fui trabalhar no Senac, né? Dando aula nos cursos técnicos. E nesse tempo eu lembro que eu já estava muito interessada assim, em yoga e meditação e conhecendo um pouquinho mais da filosofia. E aí até me passou pela cabeça, né? Pensei, de repente seria legal fazer um curso e tal, mas deixei isso assim para depois, né? Uhum. Eu vi que tinha escola no Rio e tal, mas falei, no futuro. E aí até que um dia, passou acho que uns 4 meses mais ou menos, me convidaram para um workshop de yoga e aí eu cheguei lá, era um curso de instrutor. Caí de paraquedas, assim, Era né? o Eu não quê? achava que eu era o curso de instrutor. Sim, que legal. É, e aí eu aceitei, né? Falei, já que estamos aqui, né? Vamos começar. E, e comecei a fazer o curso. E nessa época que eu tinha voltado da Irlanda, eu lembro que tinha muita gente lá na Irlanda que eu conhecia que estava indo para a Ásia, sabe? Tô contando essas coisinhas assim porque eu acho que é interessante a sincronicidade, né? Claro, Acho que esse claro. é um ponto interessante depois que eu gostaria de abordar no final, né? Certo. Mas eu tinha, eu tinha pensado assim, falei, poxa, queria fazer essa viagem para a Ásia também, né? Só que eu, na época, tinha, não, né? Eu me sentia, assim, com o compromisso de voltar, porque eu tinha um relacionamento aqui no Brasil, né? E aí, eu pensei, bom, isso vai ficar para depois, né? Precisamos resolver essa questão, né? E, e aí foi mais uma coisa interessante que aconteceu, porque aí passou mais alguns meses, né? O relacionamento foi resolvido, infelizmente ou felizmente, né? Concluído, Foi como tinha de ser. como tem que ser, né? Eu também penso assim. Não gosto de falar infelizmente, porque senão dá a impressão que a pessoa era chata, né? Mas não, não é. Cada um com seus caminhos. Foi como era para ser, né? É. Mas aí, enfim, passou um tempo e aí eu fui convidada para trabalhar num projeto na Indonésia, né? De uma pessoa com quem eu tinha trabalhado antes de eu ir para a Irlanda.
E essa pessoa estava abrindo uma empresa lá e abrindo uma fábrica. E aí me chamou para ir lá para fazer parte desse projeto, fazer o projeto da fábrica, o layout, né, desenvolver os processos e tal. E era para ser 2 meses. Hum, Só que eu já, né, cheguei lá, assim, eu não planejei nada, assim, porque foi muito em cima da hora. sim. Meu passaporte estava vencido, então eu só fui atrás de fazer o passaporte, eu nem sabia quando eu ia viajar, Caramba. porque eles queriam que eu fosse imediatamente, né, mas eu falei, não, preciso renovar meu passaporte, né, e eu não sabia quanto tempo ia levar, e aí, assim que ficou pronto, eles marcaram minha passagem para a semana seguinte. Então, eu só fui e cheguei lá, e aí né, apaixonante, Bali é apaixonante, né? Hum, E vale. foi muito legal e aí só comecei a pensar em ficar mais tempo, porque eu comecei a conhecer muita gente, fazendo viagens assim mais longas, até tinha um casal de amigos que estavam fazendo uma volta ao mundo, sabe? Sim. E, e eu vinha me comunicando com eles. Quando fui para lá, eu sabia que eles estavam na Ásia, né? Então, que eles em algum momento iriam para Bali. Aí a gente combinou já de se encontrar. E, e vendo, assim, né? Tanta gente, porque aqui no Brasil acho que não é tão comum, né? Embora eu conhecia alguns brasileiros que estavam fazendo volta ao mundo, ou, ou mesmo viajando pela Ásia, mas não é uma coisa muito comum. Só um instantinho. Claro. Pode, pode. A Desculpa. Priscila, a Pri, ela está no restaurante agora. Isso é o barato da gente estar falando com pessoas do mundo, é que nós podemos trocar uma ideia bem legal, compartilhar um conteúdo bastante positivo e de qualquer lugar do mundo. Continua. É. Então, aí, né, eu já lá, né, em Bali comecei a pensar em, em fazer uma viagem dessas assim também, né? Mas ainda não tinha muita coragem, sabe? Eu ficava naquela, e agora, né? Mas será que é legal? Porque assim, eu tinha pegado uma licença aqui no meu trabalho, do Senac, né? O meu apartamento ainda estava aqui, o lugar que eu morava, tudo. Eu não tinha encerrado nada aqui, né? Não estava preparada para ficar, nem, nem dinheiro para ficar esse tempo eu tinha levado, né? Toda, assim, a minha vida ainda estava tudo organizado aqui no Brasil, né? Me esperando para voltar em 2 meses. E aí, é, só que aí eu tinha que decidir, assim, eu fui adiando a decisão, aí faltando 3 dias para minha volta, né? Porque eu tinha passagem de volta, eu liguei na companhia e cancelei o voo e resolvi ficar. E aí no princípio eu falei assim, não, vou ficar só 2 meses, né? Vou fazer uma viagem na Tailândia, porque eu queria muito conhecer a Tailândia, né? Na verdade, eu não sabia quase nada da Ásia, a única coisa que eu sabia era da Tailândia, que acho que é o mais comum, assim, que os brasileiros viajam, né? Sim. E eu não sabia, tinha decidido só que eu ia conhecer a Tailândia e pensei, vou para a Índia para fazer o curso de yoga lá, porque como eu ia ficar mais tempo do que o previsto, o meu curso de yoga aqui também estava parado, porque aqui era um curso de 1 ano, assim, né? Você tem encontros mensais. E aí lá na Índia, lá em Bali também, eu conheci muita gente que tinha feito o curso de formação de instrutor de yoga na Índia, e aí eu falei, caraca, dá para fazer, né? Eu achava que era uma coisa assim meio inalcançável, assim, né? Uma coisa muito difícil de se conseguir fazer. E aí eu vi que o preço era legal, era até melhor do que aqui no Brasil, na verdade, né? E aí falei, não, vou ficar mais 2 meses. Vou para Tailândia, fico para lá, depois vou para a Índia, faço curso de yoga e depois volto para Bali, pego minha mala e vou embora. Daí já vão 4 Mas, meses já. é, aí, é, quando eu estava lá na Índia, já durante o curso, aí as coisas começaram a ir para um outro nível, né? Aí a coisa começou a ir para um nível mais profundo, né? De descobertas,
de autoconhecimento mesmo, né? Eu já tinha esse foco, eu já vinha focando muito nisso aqui até, né, por várias questões, assim, que eu estava querendo mudar de área, várias coisas que eu queria fazer diferentes, né, do que eu vinha fazendo, principalmente profissionalmente. E, e aí, fazendo o curso lá, né, foi um mergulho, porque o curso que eu fiz era intensivo, então são 30 dias dentro de um ashram, né, estudando, meditando, fazendo aula de yoga, estudando filosofia de yoga. Né, a gente até podia sair, mas a gente era tão cansativo que a gente nem queria sair. Quando tinha um tempinho, a única coisa que a gente queria era dormir, porque Acredito. a rotina era Foi em todos que os dias parte? assim. Foi em que Hã? parte da Índia? Foi em que parte? Que é sul, sudeste, Então, esse curso de norte? yoga eu fiz no sul, bem no sul, uma cidadezinha chamada Varkala, no distrito de Kerala. Depois, quando eu voltei à Índia, né, aí eu fui Interessante. no norte. Então, aí terminei o curso, né? Na verdade, durante o curso até eu dividi quarto com uma mocinha bem novinha, né? Que era muito legal, muito fofinha. E ela estava fazendo uma viagem de volta ao mundo, assim, mas ela não tinha data para acabar. Ela falava em viajar 10 anos. Caramba, É. que Ela legal. falava que a ideia dela, ela falava assim, não, eu não sei, pode ser que eu mande de ideia, pode ser que eu... ela tinha intenção de morar em alguns lugares até, né? O primeiro lugar que ela iria morar nessa viagem ia ser Nova Zelândia, já tava tudo planejado já, mas ela pretendia ficar rodando pelo mundo, assim, em diferentes lugares por 10 anos. E ela falava até ela encontrar algum lugar que ela quisesse viver para sempre, ou por muito tempo, né? Ou decidisse que queria voltar para o país dela, ela era americana. Então, foram muitas conversas, assim, com ela e tal, né? E aí eu comecei a dividir também o meu desejo, porque eu tinha muita vontade de ficar, sabe, mais tempo, porque eu estava conhecendo muita gente fazendo isso, eu sempre tinha pensado em fazer, sempre tinha sonhado em fazer volta ao mundo, ou uma viagem, né? Um ano sabático, digamos assim, né? É. E, e aí, nessa época, até eu tava, aí agora, faço ou não faço, né? Bate o Não friozinho na barriga, né? é. E aí eu falei assim, não, eu ficava falando, não, se eu for fazer, o dia até ela falou pra mim assim, ai, por que você não fala logo que você vai fazer? Você já sabe que vai, né? Porque é verdade, quando começa as coisas, a gente normalmente já sabe, né? É, Mas a gente tem medo de aceitar, né? De assumir e que assumir. sabe, que é. A quem você acredita que isso dá esse medo? Você que estudou filosofia, do yoga, você, enfim, vivenciou a cultura indiana e até também a da Tailândia. Então, você teve contato com a cultura budista também, né? Não na Tailândia. Tive. E aí eu pergunto, a que você acredita que se dá esse medo? É de fato o medo do novo ou é o medo de se desligar daquilo que lhe pertence, do apego, ou as duas coisas? Eu diria que são as duas coisas e mais coisas. Até, até inclusive, é interessante você perguntar isso, porque eu fiz um vídeo, você já deve ter visto o meu Instagram, né? Que eu fiz um IGTV e comecei a falar um pouquinho sobre viagem. Ainda não estou muito assídua nos meus vídeos, Mas eu já mas vou aproveitar aqui e dizer, ó, sigam. Não, deixa você falar. Onde é que a gente encontra? Como é seu Instagram? Fala. é, o meu Instagram é @pri.benites. Depois, acho que você pode escrever aí para eles. Acho que tem lá na Vou chamada que você deixar o fez, tem link aqui na escrito, né? descrição. Pode deixar. Aí tem o meu IGTV, eu já gravei alguns vídeos lá, mas tem muitos mais para ver, tem muita coisa para ver, na verdade, né? É que eu tô retornando pro Brasil agora, então eu tô me organizando, tenho que visitar todo mundo, né? Isso. Mas enfim, voltando à questão da viagem, né? Hum. Aí foi quando eu decidi, que parte que eu parei? Eu tava lá na Índia, né? Isso. E, e aí você perguntou dos medos, Foi. isso. Então, o que eu comentei a respeito dos medos até no meu vídeo, né? Eu acho que são várias coisas. Uma coisa é o medo
do novo, né, do incerto, principalmente. A gente busca muito o certo, né, a gente quer a zona de conforto, e você decidir fazer uma viagem muito longa, assim, implica em você abrir mão do seu trabalho, abrir mão dos seus, né, do contato com os amigos, com a família, né, com as pessoas, com tudo que você conhece, né. E acho que um medo, né, que para mim eu percebi que era talvez o principal, era o medo do que as pessoas vão falar, do que, como eu vou me explicar, né, para as pessoas. Porque assim, eu tenho uma família bem tradicional que cobra um pouquinho, porque você tem que trabalhar, que você tem, né? Já é difícil eles entenderem que eu não quero mais trabalhar como engenheira no escritório, né? Não que eu não queira mais usar as minhas atribuições, os meus conhecimentos de engenharia, mas não no modelo padrão, né? Uhum. E, né, conseguir que eles entendam que eu tenho uma outra intenção, né, um outro foco agora relacionado a outros aspectos da minha vida, não só a ganhar dinheiro, né? Eu quero ter um trabalho com propósito e aí o yoga e a meditação entram nessa questão, né? Enfim, isso, né, essas coisas. E aí as perguntas, as pessoas perguntam, como é que você está viajando? O que que você fez para viajar? E não sei o quê. A gente tem o medo, assim, até de dizer que a gente tem o dinheiro para fazer alguma coisa, às vezes, né? A gente se sente muito na obrigação de dar explicação para todo mundo. Então, eu diria que o medo é de não ser aceito socialmente, se for usar um termo assim, né? Bem genérico. A gente tem uma necessidade de aceitação pela sociedade, pela família, pelas pessoas, né? O que as pessoas vão pensar? E isso para mim era muito forte, né? Não, acho que não é tão forte para todos, mas acho que todo mundo tem em certa medida. Se você começar a olhar um pouquinho, né, os seus comportamentos, você vai ver que você sempre, suas decisões estão sempre muito baseadas, né? Uhum. Mesmo as pessoas mais livres estão sempre pensando, quais serão as consequências disso, assim, para quem vai me ouvir, né? Para quem para quem está ao meu redor, para quem me conhece. Tanto que é muito mais fácil a gente fazer as coisas assim para gente desconhecida do que fazer as coisas para gente que a gente conhece, né? Verdade. Mostrar o nosso trabalho para os amigos, assim, às vezes é muito mais desafiador, dá muito mais timidez do que para uma pessoa que a gente não conhece, né? Faz sentido. Então, É verdade. aí foi assim, aí eu acabei, né, por fim, falei, tô com medo, mas vai com medo mesmo, então vamos continuar, e aí encerrei todas as coisas que eu tinha que encerrar aqui, resolvi as minhas questões aqui no Brasil, né, com a ajuda da minha irmã, que sempre me dá uma força, assim, né, e foi lá, resolver as questões das minhas coisas, que estavam no apartamento e tal, né, e aí comecei a viagem. Aí, assim, eu não tinha roteiro, não tinha nada, nem sabia direito o que eu queria ver, porque eu nunca tinha planejado uma viagem pela Ásia, né? Mas aí eu comecei a conhecer pessoas, né? Já vinha conhecendo as pessoas, comecei a perguntar e aí pesquisar os lugares ao longo da viagem e fui indo. Cada lugar que eu tava, eu comprava passagem pro próximo, né? Ótimo. Você chegou antes de você é, e aí nesse ponto e ao centro desse ponto, eu vou aproveitar que estamos entrando nele agora. E aí você falou antes sobre a questão do dinheiro, né? Que muitas pessoas, e dos medos, né? Acho que um dos medos que as pessoas têm é de e se o dinheiro não for suficiente, se eu sofrer perrengue, como é que a pessoa vive viajando? Portanto, tem que ter muito dinheiro. E aí me conta, claro, você fez um trabalho de 2 meses, existe uma questão que é o planejamento, que é a segunda parte que eu ia falar, é a questão do dinheiro, e agora você estava entrando na parte de compra de passagens, de hospedagens, planejamento de passar em cada lugar por tanto tempo. Como é que você resolveu isso? Porque eu acredito que esse seja o medo da maioria das pessoas, do dinheiro não dar e passar dificuldades.
a questão, assim, do dinheiro, na verdade, depende muito de onde você vai. Se você for fazer... Eu fiquei só na Ásia, né? Esse ano inteiro. Certo. Aliás, só o último mês que eu fiquei na Itália, mas lá eu usei de uma estratégia também, que eu não queria gastar muito, porque foi no final da viagem, não queria mais gastar muito dinheiro. Mas existem várias formas, na verdade, de você fazer. Se você não tiver muito dinheiro para viajar, existe o que eles chamam de workaway, que é trabalhar como voluntário em hostels, em fazendas, várias coisas. Né? Você trabalha em algum lugar, aí você tem que se dispor a ficar um tempinho maior, porque normalmente essas pessoas que oferecem trabalho, eles acabam te exigindo que fique pelo menos algumas semanas, né? O que é normalmente do interesse dos viajantes que fazem esse tipo de troca. E aí, normalmente, depende da situação, mas o mais comum de se encontrar é você trabalhar 4, 5 horas por dia em troco de comida e acomodação. Ótimo. Você fez isso, só para... Eu fiz 3 vezes. Nunca tinha planejado, assim, a oportunidade surgiu, né, e eu fiz. Então, assim, isso é uma maneira que muita gente faz e é muito legal pela experiência, porque você tem a experiência de trabalhar no local, de viver no local, é muito rico mesmo. Tem algumas questões, eu não vou entrar muito nisso porque a gente não tem muito tempo, né? Mas tem alguns cuidados, assim, que você tem que ter para ter certeza que você não vai se frustrar, apesar que não gostou, você sempre tem a condição de sair, né? Você sempre pode sair. Mas o outro fato é, viver na Ásia é muito, muito, muito barato. Muito Né? barato, né? Principalmente se você não tiver restrições, assim, com o que comer, ou se você tiver mais interesse até pela comida local, não pode ter nojo também, que na Ásia higiene não é o forte, mas, enfim, é muito barato, sabe? Você vai, acomodação na Ásia, você pode dizer assim, um hostel é a faixa de $5 a noite. E não é ruim. É claro que depende do país. Tem país que os mesmos $5 você vai ficar num hostel super legal, né? Às vezes até com café da manhã, como no Vietnã, por exemplo, a maioria é expresso com café da manhã. E tem alguns lugares, tipo no Camboja, que por esse preço vai ser ruim. Mas aí aí você vai ter que pagar caro, que é $10. Entendeu? Então, Muito legal. agora, se você vai na Itália, por exemplo, o último mês, antes de eu vir, eu parei na Itália, porque era mais barato ficar por lá do que vir direto para o Brasil, né? Era mais barato voar da Índia para a Itália e da Itália para o Brasil. E lá os hostels eram, no mínimo, assim, os mais simples, $25, €25, aliás, a diária. Então, né, alimentação, no mínimo €5, uma refeição. Enquanto que na Ásia, se você comer comida local, você vai gastar $1, $2 em lugares mais caros, assim, de comida local. E se você quiser comer comida ocidental, aí vai para um 5, assim, $5. Sem Então, contar que é muito você pode barato. fazer mercado também, né? Na Ásia não tem muito essa opção, na verdade, porque os hostels não tem cozinha, normalmente. A maioria não. Então, essa opção fica um pouquinho mais complicada. Mas já é tão Mas barato. na Europa é perfeitamente possível. Quando eu morei na Irlanda, por exemplo, eu viajei muito sempre fazendo assim. Eu me planejava fazer assim, às vezes, fazer uma refeição num restaurante legal para conhecer. E aí, para compensar, eu fazia um lanchinho no hostel, ou cozinhava alguma coisa à noite no hostel, se eu não queria sair à noite, né? Então, dá para fazer isso, que aí você economiza bem. Fazia E quem não aquele, bebe, né? Eu até fazia bebo de vez aquele, em quando, mas não é muito. Quem não bebe, economiza ainda mais, né? Porque normalmente o que gasta bastante é bebida. isso mesmo. Quem gosta de sair pra noite, assim, né? Faz aquele velho sanduba natural, leva na mochila, vai pra rua, já para, faz É. um piquenique. Muito legal. Marcos, só um instantinho. Perfeito. É, Ah, tá. Eu tô perguntando aqui a hora porque a gente vai ter que partir.
como você comentou com o pessoal, eu estou na estrada, né? Isso mesmo, não tem problema. Eu agradeço demais, nós já estamos aqui há quase 30 minutos, né? E é de fato, muito enriquecedor e eu sou grato demais a você por estar aqui disponibilizando o seu tempo. E o da sua irmã, que está do seu lado também, sempre do seu lado, né? Te dando essa força aí, e já já vocês vão ter que sair. Ótimo. E aí, assim, você que está nos ouvindo e nos assistindo, já começa a entender o que é uma pessoa que vive a filosofia Wanderlust, que tem esse espírito aventureiro, né? Essa é a descrição, a tradução mais próxima que nós trazemos para o português, que é uma pessoa de fato aventureira, né? Aventureira no sentido de desbravar, né? Não de fazer loucura, mas uma loucura dentro do aceitável, não é do aceitável. Para muita gente não é aceitável. Nem é que... Eu acho que essa questão, ó, você está explicando muito esse negócio, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não sou dessa que faz as coisas meio doidas assim. As minhas loucuras são sempre calculadas. Mas eu acho que assim, para muita gente, às vezes é necessário, sabe? Cada um tem as suas próprias necessidades para se desenvolver, para evoluir. Então, às vezes, para algumas pessoas, esse vai ser o caminho, né? Então, também não tem problema nenhum, na minha opinião, né? Se isso for necessário para a pessoa se encontrar, então, por que não, né? É verdade. É uma opção, né? É uma bela opção. Eu sempre falo nos nossos vídeos, no nosso material aqui de compartilhamento, né? Nossos bate-papos aqui, que não há problema nenhum em você não querer viver essa filosofia. A gente só está colocando, porque também a gente sabe que é uma curiosidade de muitos, né? Por que essa paixão por conhecer outros lugares? Simplesmente porque um momento que você muda a sua perspectiva, de fato muda muita coisa, ou quase, ou muda tudo, né, na sua vida. Então, você altera um grau de perspectiva, já muda tudo à sua volta. Então, se dê essa experiência, né? Por que não? É verdade. Bom, eu vou começar a me despedir então. Aí eu não sei se você ainda tem mais tempo aí. Vou deixar para você encerrar. Muito, muito obrigada, viu, pelo convite. Adorei aqui compartilhar com vocês a experiência. Se quiserem saber mais também, me disponho a voltar, né? Se o pessoal tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, teria, porque, assim, para contar tudo, né? Aí seria muitas reuniões, mas quem tiver interesse em saber mais coisas, né? A gente pode combinar um outro dia, com toda certeza. E também convido a conhecerem lá o meu canal no IGTV, que eu devagarinho estou contando a minha história lá das minhas viagens e especialmente dessa minha última aventura, né? Muito legal mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição, tanto do podcast como no YouTube e nas outras redes sociais, como encontrar você nos seus canais também. O seu Instagram, o pri.benites, tá certo? Segue ela lá. E gratidão. Só para finalizar, deixasse uma dica de um livro para as pessoas aqui. Dica de um livro? O Alquimista. Show. Muito bom. O Alquimista, do Paulo Coelho. Acho que para quem está precisando tomar coragem para fazer as coisas, esse livro, brevemente aqui, só contando aqui, eu sempre quis ler esse livro, mas eu sempre tive o pé atrás com o Paulo Coelho, eu nunca tinha lido nada dele, mas tinha curiosidade porque todo mundo comentava, né? E aí, no ano que eu fiz essa viagem, né, o ano passado, tô perdida aqui no tempo, mas no começo do ano passado, eu achei esse livro por acaso, assim, de um rapaz vendendo na rua, falei, nossa, esse livro, vou ler agora, né? E aí, esse livro mexeu muita coisa aqui dentro. Muito legal mesmo. Vou deixar aqui também para vocês, galera, lembrarem do Alquimista, a dica da Pri aqui, tá certo? Vou deixar nas descrições também. E agora um lugar, de tantos lugares
por favor, fala um lugar aí, um livro para crescer, você já falou, agora um lugar para conhecer. Um lugar para conhecer? Bom, essa é uma coisa difícil de recomendar, porque, assim, depende do objetivo, né? Isso. E eu diria assim, se for para autoconhecimento, qualquer lugar na Ásia, eu acho que tem muito, mas depende do quão a fundo você quer ir nisso, né? Eu acho que se pensar em desafios, em quebrar, sair da zona de conforto, Índia com toda certeza. Agora, se for um lugar incrível, assim, em todos os aspectos, uma combinação, né? Todos os lugares que eu visitei foram maravilhosos, né? À sua maneira, e teria muito, muito a dizer, mas um que eu achei, assim, muito completo, né? Em todos os aspectos foi o Vietnã, que é cultura, comida, paisagens, belezas naturais, preço muito, muito baixo, né? A simpatia das pessoas, é muita coisa. Foi, assim, um lugar muito lindo mesmo. Você contou quantos países já conheceu? É, não. Eu acho que até contei, mas eu não lembro. Eu acho que é, eu acho que é uns 20, mais ou menos. É. Não tenho, Então não tá. tenho certeza não, acho que é uns 20. Então tá. Vamos encerrar o nosso papo porque sua irmã já está. Qual é o nome da sua irmã? Lidiane. A Lidiane já está aguardando Lidiane. um tempão aí. A Pri vai decolar. Nós Isso. estamos na sala VIP, né? Então uma hora tem. E aí, Lidiane? Tá falando Gratidão, oi. viu, por Ela não liberar tá a ouvindo. maninha aí, tá certo? O que você disse, Marcos? Gratidão por liberar a mana aí Ai, com tá nós. dizendo obrigada, gratidão por ter esperado. Show. Então, estamos na sala VIP, uma hora o voo tem que sair, né? Então, um abraço. Não tem por que choro, só ficar feliz porque foi demais. Obrigada, Marcos. Um grande beijo para você, beijo a todos. E espero ver aí muita gente contando histórias de viagens no futuro próximo. Ou não só de viagens, né? De projetos, realizar projetos, né? Exatamente. Tô Então tá bom. inaugurando cenário aqui, especialmente com você, ó. Ah, que lindo! Adorei. Muito Olha aí, ó. bonita mesmo. Que honra. Legal, legal. Então é isso, ó. Conheça aqui Hug the World, Marcos Costa, Pri Benites, Sala VIP. É isso aí. Um beijo, fica com Deus Beijo. e a gente se vê pelo Até mundo. mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.